Tudo bom, galera? Estamos aqui de novo na nossa aula 5, onde vamos estar começando, a construir o nosso level design, no caso o primeiro de três, são três no caso, com base no roteiro do Lúdico. Eu queria, antes de startar a aula, passar para vocês um pouquinho do que o conceito, o que é a ideia do level design, na verdade, não da profissão, mas de se construir ambientes. Eu peguei algumas imagens aqui da internet, só para mostrar para vocês. Essas aqui são imagens bem desenhadas, bem definidas, do processo que normalmente é o início da construção de level design, que é o que? A ilustração. A ilustração no papel tradicional para se conceber a ideia, para a partir dessa ideia se estar aí desenvolvendo através de um software 3D ou diretamente no engine, dependendo do level, o que se concebe. Então tá aqui, ó, isso aqui é uma cidade simples, Eu peguei algumas ideias aqui para vocês verem. E mesmo a partir desse processo, que é a ilustração, ó, só mostrar aqui para vocês, isso aqui já é tipo como se fosse duas fábricas, interligadas. E aqui já são as mesmas, porém já com um trabalho de arte, um trabalho de pintura, Só para se conceber. Normalmente essas duas etapas, ilustração e pintura, se dão para que se possa ter uma tangibilização, ou seja, para que fique bem concreto na mente de quem está trabalhando na produção, como é que vai ter que ficar aquele level, como é que vai ficar a construção daquilo lá. Porém, eu queria estar explanando alguns outros pontos. Mesmo quando você está no processo de ilustração, você também já começa a abordar questões de fluência do jogo, como por exemplo o roteiro que o personagem vai seguir. Então tá aqui, ó, vocês estão vendo essa setinha com esse caminho em linhas vermelhas aqui. Esse aqui é o roteiro que no caso é uma estrutura, que é uma estrutura aqui de transporte, que é como se fosse aqueles os bondinhos, seguiria, Então o personagem seguiria essa linha vermelha e esse seria o caminho que teria que fazer para poder chegar até o objetivo. Isso aqui é um exemplo simples, de concept, que é o start. O concept é o start de todo o level design, Então eu estou só abordando aqui, explanando, mostrando para vocês alguns exemplos simples. Inclusive eu peguei na internet para que vocês entendam como é que é esse concept. Ó, aqui também tem uma outra ilustração simples e aqui riscado em vermelho mesmo, qual que vai ser a trajetória do personagem. Aqui tem um outro também, que é mais simples, aqui está tipo uma represa. E está aqui o caminho que o personagem seguiria através das linhas em vermelho, Na realidade da linha em vermelho. Bem, a gente está indo agora para a produção do nosso primeiro level, que é o Labirinto da Morte. Labirinto se subentende, galera, como aqueles caminhos hediondos que são justamente para você o que? Se perder, justamente para que você tente sair deles, porém eles são feitos de uma forma para que o elemento ele tenha dificuldade de chegar até uma saída. Normalmente tem uns labirintos regulares, que são esses aqui, ó, linhas retas, ou irregulares, que são labirintos aí que possuem infinitas entradas e saídas, Então estou aqui mostrando um. Esse aqui, por exemplo, esse aqui tem uma entrada só, porém ele é irregular porque ele não tem uma saída em si. Na realidade, a saída que ele tem é praticamente do lado da entrada, mas o que faz dele irregular, no caso, galera, vou pegar aqui um exemplo, por exemplo, esse aqui em formato em círculo, esse aqui tem várias entradas e porém ele tem várias saídas também, só que não se sabe para onde que é. Então assim, esse aqui é um exemplo de irregular, porque ele não tem uma regularidade. Vou mostrar para vocês aqui algumas imagens de tipos de labirintos em formatos circulares. Tá aqui, ó. Só para vocês, esse aqui são labirintos de forma reta. E o que a gente vai estar fazendo aqui? Qual que vai ser o nosso próximo passo? Vai ser estar fazendo um labirinto, galera, em formatos irregulares. O que seria formatos irregulares? Apesar de ter uma entrada só e uma saída só também, ó, como esse caso aqui, por exemplo, ó, uma entrada e uma saída, ele vai ser irregular porque durante a maior parte do level, ou seja, do mapa, ele vai possuir aí paredes quebradas, vai possuir aí entradas falsas, enfim, e vai ser bem irregular também por ter armadilhas, inimigos, etc. Quer dizer, vai fazer jus ao nome que é o Labirinto da Morte, Igual o roteiro que estamos seguindo do jogo.
para frisar, uma coisa deixar bem claro, lembra que a Laika e a Layla e o Moebius, eles têm que passar por esse labirinto para chegar na província rebelde. Se você for dar um pulinho no site, a gente tem um roteirinho, né, um roteirinho de introdução quanto ao projeto, ao game, né, ao lúdico. E a província rebelde que a gente tem aqui é a híbrida. São 3 levels que a gente vai construir: a híbrida, a terra e a Solaris, né? A híbrida é aquela cidade que ela é cercada de um labirinto com inúmeras armadilhas e defesas, que ela fica exatamente, foi construída no meio de um labirinto. Na realidade, primeiro veio a cidade, depois veio a construção do labirinto como uma forma de defesa natural contra inimigos, e funcionou no período que essa cidade teve aí períodos de guerra. Então, assim, o que acontece? A híbrida é a cidade que vamos estar trabalhando. Ela não tem nada a ver com essa imagem aqui. Essa imagem aqui é de outro level que a gente vai construir, que é a Solaris, fazer jus ao nome. Isso aí já é uma outra história que vamos ver mais à frente. A híbrida é o seguinte, galera, só para vocês entenderem, a híbrida ela fica no meio exatamente de um labirinto, parecido com isso aqui, ó. E a gente vai construir, só que porém irregular, e a gente vai estar construindo ele a partir de agora. Porém, a unidade de medida que teremos que ter para a construção do labirinto é o robô, nosso primeiro autômato. Porque no caso dos robôs, os autômatos, né, que são as máquinas de defesa, eles vão poder ter espaço e perambular, ou seja, andar fluidamente dentro do labirinto. Então, uma questão de defesa é que assim, não se gasta soldados que são muito mais estratégicos em linhas de defesa de frente. Nesse caso aqui, nesse mundo aqui da guerra, do mundo arcano, se utiliza robôs, máquinas para linha de frente, para que você não tenha perca de soldados. Isso é uma questão estratégica. E aí, olha só, vou pegar aqui o nosso primeiro autômato e vou usar ele como unidade de medida para o labirinto, né? Então, deixa eu dar aqui enquadrar. Vou eliminar todos os ossos dele, porque eu não vou utilizar, tá, galera? Só estou pegando ele como unidade de medida. Deletei, né? Fui lá no Select by Name e deletei. Falar em unidade de medida, onde que a gente pode definir o tamanho das coisas? Aqui, ó, galera, ó, em Customizing, Unit Setup. Aqui eu posso definir a unidade de medida, no caso do 3D Max, aqui no caso ele está no formato universal, né? O default é o formato universal, que é o Generic Units, ou seja, unidade genérica. Agora eu tenho unidades de medida baseada em metros, milímetros, centímetros e quilômetros, como também baseado no padrão americano, que é em feet, ou seja, né, pés e inches, que um inch equivale, só para vocês terem uma ideia, a 1,5 m. Então, só para deixar isso bem claro, tá ok? Vamos na unidade métrica padrão, né, que é metros, né, brasileira, né? Ok, feito isso, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu pegar um box, coisa bem simples aqui. Eu vou jogar um box para poder pegar aqui mais ou menos as medidas do robô. Ele vai ser minha medida, esse box. É ele que eu vou utilizar para poder estar aí usando como medida o robô. O tamanho dele, ó. Vou pegar aqui mais ou menos a largura. Isso. Aqui em cima, ó. O width é a largura. Length é o comprimento e o height é a altura. Pronto, tá ótimo. Perfeito. Agora não preciso mais do robô, vou eliminar o mesmo. Pronto, tá eliminado. Deixa eu dar um salvar como aqui, labirinto. A gente vai estar começando a desenvolver o nosso level. Eu sei que alguns de vocês podem estar ansiosos, mas vamos com calma, porque há muito trabalho que fazer. A gente não está nem na ponta do iceberg dos nossos projetos. Então vou jogar aqui, ó, labirinto, que é o ponto max, dei um salvar, perfeito. Ok, agora com vista do nosso labirinto, vamos pegar e dar um pulinho aqui na aba Creator, vamos aqui na Extend Primitives, ou seja, primitivas extensivas, LXT. Isso aqui constrói o que? Paredes em L. E CXT constrói paredes em C. Para se construir um labirinto, galera, normalmente o default da construção de um jogo é você fazer a ilustração no papel para depois trazer aí para o 3D. Só que muitas produtoras
na realidade já começam no 3D. Por quê? Porque dependendo do projeto que você tiver, se você tiver já tangibilizado, ou seja, se já tiver aí de forma concreta na sua mente como vai ser o level, você não precisa estar aí utilizando a ilustração no papel. Tem muita gente que já pula essa etapa do papel e vai para o 3D. Até porque se tiver que alterar alguma coisa, já altera no produto final, que é o 3D. E é dessa forma que a gente vai estar trabalhando. Tá ok? Então assim a gente vai pegar aqui ó, o LXT, clicou, é só clicar, arrastar de qualquer jeito que a gente vai parametrizar, galera, ó, não se preocupe em fazer nada certinho, que a gente vai arrastar, né, ó, clica, arrasta, você vai ter que fazer isso 3 vezes, até ele formar e depois você clicar aqui em Move. Aí você fala, pô, você formou só uma parede, não estou entendendo nada, não se preocupa, vem aqui em Modifier, deixa esse valor aqui positivo, ó, o side length, que é o comprimento, ó, vou enquadrar, que é o comprimento da parede. Front length é o diâmetro da parede, olha só. Na verdade é o comprimento, desculpa, com relação à primeira parede. Agora sim, vocês estão vendo que são duas paredes em C. O side width é o diâmetro da segunda parede, ó, que nem vocês estão vendo. Eu só cliquei o mouse e arrastei para cima. Então aqui é o diâmetro, tá? Agora estou afinando novamente, né, a espessura da parede. E o front width é a espessura da primeira parede. Então o side width esse aqui é o diâmetro, a espessura da segunda parede. E o front width é a espessura da primeira parede. Então side width é a espessura da segunda parede. E o front width é a espessura da primeira parede. Tudo bem? Vamos deixar igual. Então vou deixar aqui, ó. Vou tirar 0,03 em uma. Opa, ficou muito aqui. Deixa eu jogar mais um zero aqui. Oh, isso agora sim. Na verdade, ó, tá muito fina. Deixa eu jogar um 7 aqui. E da mesma forma, ó, só dei Ctrl C, Ctrl V, eu vou jogar a mesma espessura, né? Paredes iguais, né? No front width. A altura. Deixa eu baixar aqui, deixar rente, ó. Se você quiser alinhar rente ao cubo, você não pedir a medida, seleciona os dois, ó, só clicar fora, arrastar. E aí você tem essa opção Alien, né? Tem a opção Alien aqui, ó. Clicou em Alien. Aí pronto, ó. Você já vê, tô aqui com os parâmetros, no caso. Você tem X, Y, Z. É só deixar o Y aqui no caso habilitado. Que tá tudo bem, ó. Vou deixar só o Y habilitado. Deu um OK, pronto, perfeito. E aí é claro que a parede está abaixo do cubo, então a gente vai aumentar a mesma aqui no right, que é a altura. Perfeito, deixar aqui mais ou menos nessa altura, tá ótimo. Ok. Lembra que eu comentei com vocês, se você já tem uma ideia bem tangibilizada na mente, você não precisa fazer o concept, a ilustração? Então, continua valendo. Só que para fazer um labirinto, eu tenho que ter pelo menos um composto de 3 peças diferentes. São 3 peças diferentes, por quê? Qual é o diferencial de um labirinto de um local comum? Por exemplo, quando você vai para um ponto da cidade ou você viaja, você sempre tem pontos de memória de referência. Uma padaria, um hipermercado, uma avenida, uma faculdade, enfim, você tem pontos de referência numa cidade para poder chegar ao lugar onde você deseja. No labirinto não, como tudo parece igual, você se perde justamente por causa disso. Então a gente tem que ter no máximo 3 peças que sejam diferentes, porém que unidas vão parecer que são iguais. E aí vai causar a sensação do quê? Vai causar a sensação de perda de memória, de desorientação, não percepção e com isso a consumação de se estar perdido. Não só o sentimento, mas a consumação de se estar perdido. Vamos espelhar aqui, ó. Esse aqui é a nossa peça, né? Em formato em L. Dá um salvar aqui. Agora vamos para a nossa peça aqui em formato em C. Então clica aqui, ó, por exemplo, em CXT. Clicou, arrastou, não precisa se preocupar com nada, porque a gente vai parametrizar as coisas. Faz a extrusão e pronto. Ó, estou fazendo aqui de qualquer jeito, é só ir clicando e arrastando. Por que eu estou fazendo de qualquer jeito? Porque eu vou vir aqui em Modifier, que é o modificador. E agora sim, agora é para valer. Olha que legal, agora sim eu vou fazer as minhas modificações. Vou jogar um comprimento aqui. Uma espessura agora, olha só o comprimento referente, são 3 paredes, né? O pessoal aqui mandando e-mail, né? São 3 paredes para vocês verem que a gente sempre está atento com relação aos e-mails que vão chegando. Ó, são 3 paredes, eu tenho 1, 2, 3, né?
deixar aqui mais ou menos, tem que ser sempre, no caso o cubo está representando o robô, então tem que ser o suficiente para que passe o robô. Eu peguei o primeiro robô porque ele no caso é o mais largo, né? Mais largo que o segundo que fizemos, então por isso que eu dei essa preferência. E aqui ó, o front lane é o comprimento com relação à terceira parede. Ok? Então vamos parametrizar aqui o back width, agora sim a espessura, né? Então eu vou jogar aqui a mesma espessura que eu estou jogando, ó, para outra parede, para outra peça. Side width é referente à espessura da segunda parede. E o front width é referente à espessura da terceira parede. Então está aqui parametrizado. Back width, espessura da primeira parede. Side width, espessura da segunda parede. E o front width, espessura da terceira parede. A altura, vamos deixar igual ao... vamos primeiro alinhar tudo. Ó, selecionou aqui, arrastou. Então clicou aqui, porque aí a gente define melhor a altura. Clicou, pronto, deu um OK, já está alinhado, né? E agora sim, qual que é a altura aí no caso da parede aqui, que estamos utilizando? 0,153. Então vamos chegar aqui e jogar 0,153. Perfeito? Ok, então já estamos parametrizados, estamos avançando. Salvar o arquivo aqui. Primeira coisa a fazer é distribuir esses itens aqui para que os mesmos, olha só, eles possam ir se encaixando uns nos outros. Então agora é aquela questão da montagem, né? Posso espelhar aqui, ó, posso ou rotacionar ou espelhar. Vou jogar aqui, ó, por exemplo, 180 graus. Ou vou jogar 90. Ou 0, que vocês estão vendo aqui. Jogar 90, enfim. Ou giro simplesmente aqui. Jogar aqui 180 graus, por exemplo. Tudo com base no eixo Z. Vou pegar aqui, ó. Sempre procuro utilizar o cubo, porque para que o espaçamento entre uma parede e outra possa justamente caber o robô. Então, procura deixar assim. Ok, perfeito. E aí, vamos estar fazendo agora, sabe o que? Olha só que interessante, galera. Agora a gente vai estar trabalhando com o que? Vamos estar duplicando e espalhando aqui as nossas peças. Então, vamos tentar fazer aí um labirinto com um composto de pelo menos 50 peças. Tá, então a gente vai estar fazendo o seguinte aqui. Vamos estar pegando aqui, vamos estar duplicando, ó. Para duplicar é segurar Shift e arrastar. Porém, vamos criar variações. Ó, eu arrastei Shift, arrastei, lembrando que cópia é aquela coisa. Quando eu faço uma cópia, eu estou dizendo que o indivíduo que está sendo derivado de mim é um clone, e com isso ele se torna aí 100% individual. Que eu faço de alteração em um não vai refletir em outro. Porém, se eu digo que é instância, eu estou dizendo que a alteração que eu fizer no matriz, ou seja, no objeto matriz, é aquele que fez com que dele saísse outros. Que eu alterar no matriz, todos os derivados terão alteração, seja alteração de material, forma, cor, qualquer coisa vai refletir. Referência é quando qualquer alteração que eu faça em qualquer um dos derivados, dos modelos derivados do matriz, reflete em todos, inclusive no matriz. Eu vou pedir cópia. Vou pedir cópia e vou fazer alterações aqui o que? De comprimento, galera. Fazer alterações aqui de comprimento. E aí vem aquela coisa, né? Poxa, a gente vai seguir arbitrariamente e vamos distribuir arbitrariamente, no caso, as paredes com relação ao labirinto? Não, a gente vai pegar aí na verdade um concept simples, ilustrado em 2D, e que vamos trazer ele em formato DXF, que é o formato inclusive do AutoCAD, para que possamos estar jogando essas paredes exatamente nos espaços sugeridos. Tá ok? Esse vai ser o nosso próximo passo, nosso próximo vídeo.